Marc Cucurella. Muita gente já conhecia o jogador, enquanto outras pessoas passaram a conhecê-lo somente na Copa do Mundo, que inclusive ele foi campeão jogando pela Espanha. Mas o que pouca gente sabe é que esse cabeludo acabou protagonizando uma pequena treta durante o Mundial, envolvendo sua transferência, já que o jogador pertencia ao Chelsea e assinou com o Real Madrid apenas 4 dias após a Copa do Mundo começar. E é aí que vem a novela. Após a convocação final da seleção espanhola para a Copa do Mundo de 2026, um detalhe chamou bastante atenção, porque pela primeira vez em toda a história a Espanha iria para um Mundial sem nenhum jogador do Real Madrid. Algo bem bizarro de se pensar, já que estamos falando do maior clube do país e até do mundo. E o motivo disso é que no time titular do Real Madrid tinha apenas 2 espanhóis, o Carvajal, que já estava velho, e o Dean Howson, que vinha fazendo uma temporada bem abaixo do esperado. Então essa questão do Real não ter nenhum jogador do clube na seleção espanhola acabou sendo noticiado como algo vergonhoso lá na Espanha. Só que isso mudaria rapidamente, porque apenas 4 dias após o início do torneio, o Real Madrid anunciou a contratação do lateral Marc Cucurella, espanhol que é titular na seleção e jogava no Chelsea. Então após isso, o clube aproveitou para postar várias fotos dele nas redes sociais durante o torneio, já que mesmo que o Cucurella não tenha nem sequer vestido a camisa do Real Madrid ainda, no papel ele já era jogador do clube. Isso acabava com aquela história do Real Madrid não ter nenhum jogador na Espanha. Então se passou todo o Mundial e, por ironia do destino, a seleção espanhola acabou sendo a campeã. E é aí que a coisa fica feia pro Real Madrid de novo, porque a FIFA considerou que o Cucurella venceu o torneio como jogador do Chelsea, já que foi por esse clube que ele iniciou a Copa. Então todos aqueles posts que o Real Madrid fez durante o último mês acabaram não valendo de nada, e muita gente aproveitou pra ir lá zombar do Real. Mas uma coisa que não dá pra zombar do Real Madrid é quando falamos sobre a janela de transferências que eles estão fazendo, porque além de terem pagado 55 milhões de euros no Cucurella, o clube reforçou bastante o setor defensivo. Na verdade, eles também contrataram o Dumfries, lateral holandês que atuava na Inter de Milão, e foi comprado por cerca de 20 milhões de euros. Além dele, o outro reforço foi o Konaté, zagueiro do Liverpool, que acabou chegando de graça, já que seu contrato havia acabado. Então o Real Madrid inicia essa temporada com mais 2 laterais e um novo zagueiro, e chega a ser um pouco irônico, porque o clube também havia feito exatamente isso na janela passada, quando investiu uma boa grana nos laterais Carreiras e Alexander-Arnold, além do zagueiro Dean Howson. Ou seja, em apenas 2 temporadas, o Real praticamente montou uma defesa inteira do zero, o que deixa bem claro que a diretoria enxergou o sistema defensivo como o principal problema da equipe. Mas as mudanças não pararam por aí, porque o clube também anunciou a contratação do português Bernardo Silva, que passou anos defendendo o Manchester City e decidiu deixar o clube agora junto com o Pep Guardiola. E mesmo sendo apontado durante semanas como um possível reforço do Barcelona, nos últimos dias da negociação, ele acabou optando pelo Real Madrid. E tudo indica que o clube ainda não encerrou sua participação nessa janela, porque segundo diversos rumores da imprensa europeia, a diretoria continua acompanhando de perto a situação de Michael Olise, um dos principais jogadores do Bayern de Munique. E o assunto ganhou uma repercussão tão grande que até o presidente do Bayern precisou vir a público falar sobre isso, afirmando que o clube não pretende negociar o francês e que Olise faz parte do projeto para os próximos anos, o que mostra o tamanho do interesse do Real Madrid, porque dificilmente o presidente pisaria no assunto se não existisse uma preocupação real. E caso essa contratação realmente aconteça, o ataque merengue ficaria ainda mais absurdo. Só que esse não é o único nome ligado ao clube, porque outro jogador que voltou a ser especulado no Real Madrid é o Rodri. E essa talvez seria uma contratação um pouco polêmica, porque mesmo que o Rodri possa ser um reforço absurdo pro meio campo do clube, existe um pequeno detalhe, e eu tô falando sobre a Bola de Ouro de 2024, que é sem dúvidas a premiação mais polêmica dos últimos anos, onde o Vini Júnior era apontado por grande parte do mundo como favorito ao prêmio, mas ele acabou indo pro espanhol. E a repercussão foi tão grande que todo o elenco do Real Madrid decidiu nem comparecer naquela cerimônia. Então seria no mínimo curioso ver Rodri dividido o mesmo vestiário com Vinícius alguns anos depois. Mas se a gente tá falando sobre Real Madrid, é claro que não podemos ignorar o Barcelona, que por incrível que pareça, gastou mais dinheiro do que o próprio Real até o momento, mesmo tendo contratado apenas 2 jogadores, porque apesar das 4 contratações dos merengues, 2 delas aconteceram totalmente de graça, enquanto o Cucurella custou cerca de 55 milhões de euros e o Dumfries foi contratado por 20 milhões. Já no Barcelona, somente o inglês Anthony Gordon custou uma verdadeira fortuna, cerca de 80 milhões de euros. E essa contratação acabou dividindo bastante a torcida, porque apesar de ser o camisa 10 do Newcastle e ter feito uma excelente temporada, muita gente acredita que o valor pago foi um enorme exagero, ainda mais porque o Barcelona tinha uma alternativa muito mais barata, Marcus Rashford, que poderia ser contratado por cerca de 30 milhões de euros, e mesmo deixando claro que gostaria de permanecer no clube após o fim do empréstimo, a diretoria simplesmente optou por seguir outro caminho, mostrando que via Anthony Gordon como um jogador mais interessante para o projeto.
Mas as novidades não param por aí, porque outro reforço do Barcelona é o alemão Karim Adeyemi. O atacante que defendia o Borussia Dortmund foi contratado por cerca de 22 milhões de euros. E sua chegada também tem uma explicação, porque o Barcelona precisava encontrar um substituto para Robert Lewandowski, que encerrou sua passagem pelo clube nessa temporada e assinou com o Chicago Fire. Então a missão da Adeyemi será justamente tentar preencher esse vazio deixado pelo atacante polonês. Mas pode ser que o Barcelona também não tenha encerrado sua participação nessa janela ainda, porque outro nome que voltou a ser ligado ao clube é o de Julián Álvares, o atacante argentino que defende o Atlético de Madrid e aparece como um antigo sonho da diretoria catalã. E segundo diversos rumores da imprensa, o Barcelona segue monitorando a situação do jogador, já que essa negociação está longe de ser simples. Primeiro, porque o Atlético não pretende facilitar a saída de um dos seus principais atletas, e segundo, porque estamos falando de uma transferência que ultrapassaria facilmente a casa dos 100 milhões de euros. Mesmo assim, caso ela realmente aconteça, o Barcelona teria um ataque quase imbatível. Então, em resumo, enquanto o Real Madrid decidiu investir principalmente na defesa, trazendo laterais, zagueiros e talvez até um novo volante pro elenco, o Barcelona preferiu concentrar praticamente todo o seu orçamento no setor ofensivo. Mas se você ficou assustado com os 80 milhões de euros que o Barcelona pagou pelo Anthony Gordon, saiba que esse valor aparece apenas na 5ª posição entre as maiores transferências envolvendo clubes da Premier League nessa temporada. Porque mais uma vez, a Inglaterra mostrou porque é de longe a liga com o maior poder financeiro do futebol mundial. E isso fica ainda mais evidente quando olhamos para os 3 jogadores mais caros dessa janela. O primeiro deles é Morgan Rogers, que depois de uma temporada espetacular pelo Aston Villa, despertou o interesse de praticamente todos os gigantes ingleses. Mas quem acabou levando a melhor foi o Chelsea, que desembolsou incríveis 135 milhões de euros para contratar o meia inglês. Uma transferência que imediatamente colocou o Rogers entre as compras mais caras de toda a história do futebol. Só que ele não foi o único, porque o Manchester City também resolveu abrir os cofres e pagou cerca de 132 milhões de euros para tirar Elliot Anderson do Nottingham Forest. Uma negociação que surpreendeu muita gente, principalmente porque estamos falando de um jogador que há poucos anos era visto apenas como uma promessa do futebol inglês, mas depois da temporada que fez pelo Forest, se tornou um dos meios-campistas mais valorizados da Europa. E como se esses valores já não fossem suficientes, o Tottenham também decidiu entrar na disputa e contratou Sandro Tonali por aproximadamente 108 milhões de euros, colocando fim à passagem do italiano pelo Newcastle. Então basta olhar para esse top 3 para perceber que o mercado inglês realmente vive uma realidade completamente diferente do restante da Europa. Afinal, estamos falando de 3 jogadores que juntos movimentaram mais de 370 milhões de euros em apenas uma janela de transferências, um valor que supera o investimento total feito por muitos campeonatos inteiros. Isso ajuda a explicar porque a Premier League vem se tornando o maior campeonato do mundo, já que em grande parte da Europa apenas 2 ou 3 clubes conseguem fazer grandes investimentos, mas na Inglaterra tem equipes que brigam por vagas em competições europeias, conseguem gastar mais de 100 milhões de euros em um único jogador. Mas esse vídeo fica por aqui. Caso tenha gostado, comenta aí pra que eu faça a continuação dele, focando naquelas contratações que acabaram não sendo citadas. E se gostou, aproveita pra deixar o like.